Assu apresentava a escola para Nihan e explicou que aquele era o projeto Maria do Povo que tinham planejado, mas que acabou atrasado. Nihan disse que tudo teria de ser refeito desde a planta. Assu concordou, deixando claro que poderiam começar do jeito que ela quisesse. Nihan saiu fotografando o local, determinada a montar uma nova equipe imediatamente. Seguiu até uma sala com desenhos antigos e mostrou a Leila, que achou possível reaproveitar o material, mas ressaltou a importância de organização, já que havia investimento envolvido. Nihan garantiu que isso não seria problema. Kemal, que acompanhava tudo, advertiu que não se pode recomeçar algo já estruturado. Mas Nihan insistiu que faria o possível. Kemal lembrou que ela os deixou de fora e questionou se tinha mesmo os recursos. Nihan respondeu que jamais ousaria entrar em algo se não tivesse certeza do que fazia. Kemal disse que isso ainda não bastava. Nihan questionou que solução ele propunha, destacando sua fé em iniciativas voltadas ao público, e reclamou que ele não dissera nenhuma palavra positiva. Perguntou se o problema era ela. Leila tentou intervir, mas Kemal foi direto, se ela tinha tanta confiança que não se preocupasse. Nihan agradeceu, e ele exigiu agilidade, lembrando que aquelas pessoas precisavam da escola. Kemal questionou se ela realmente se importava com elas. Ao que Nihan respondeu que claro, perguntando com quem mais se preocuparia. Kemal afirmou que com ela mesma, afinal, ainda carregava o sobrenome do marido. Nihan declarou que era Nihan e estava com pressa. Pediu que Assu iniciasse logo os procedimentos, e a arquiteta garantiu agilidade. Enquanto Nihan fotografava mais o local, Zeynep estava com Fehime e Vildan numa cafeteria. Ao tentar chamar o garçom, Vildan repreendeu, e Fehime provocou dizendo que era preciso, ou ele não as notaria. As duas começaram a alfinetar-se, e Zeynep tentou quebrar o clima anunciando que o bebê estava bem. Fehime se emocionou e comentou que logo estariam com o neto nos braços. Vildan questionou se já sabiam o sexo. E Fehime disse que teria certeza de que era menino, já que Zeynep estava comendo muito, como ocorreu nas suas gestações masculinas. Além disso, disse que na família, o primeiro bebê sempre era menino. Vildan discordou, e as duas continuaram a discutir. Zeynep então se levantou dizendo que precisava resolver algo com Sema e saiu, deixando as duas aproveitarem. Vildan propôs um chá, Fehime escolheu limão, e Vildan pediu outro. No canteiro da escola, Assu torceu o tornozelo. Kemal foi socorrê-la e Nihan, enciumada, tentou disfarçar. Ele assentou e sugeriu gelo. Assu perguntou a Nihan o que ela dizia antes. Nihan desconversou, perguntando se ela precisava de algo. Kemal comentou que talvez tivesse gelo no carro. Nihan achou algo também e caminhou, dizendo a Kemal que sua humanidade ainda existia. Ele respondeu que não, que ela havia matado sua humanidade, esperança e amor. Nihan tentou responder, mas ele colocou o dedo em seus lábios, pedindo silêncio. Alisou seu rosto e disse que falaria por ela. Em seguida, puxou seu colar. Nihan perguntou o que faria. Ele respondeu, salvaria ela de todos que a magoaram. Em outro lugar, Tufan desabafava com a mãe, dizendo que nunca traiu Assu ou Emir, mas agora se via obrigado a ficar com Kemal. Disse que foi ele quem devolveu sua mãe, e queria ser grato, mas não conseguia. Revelou que entregou o Emir para a polícia só para não ver Assu triste. A mãe comentou que ele devia amar muito essa garota, mas também que ela amava outro. Tufan confessou que rezava todas as noites para que ela e Kemal jamais ficassem juntos. Disse que Assu havia desistido dos planos porque amava Kemal, e ele havia acabado com sua vida, pois também a amava. A mãe perguntou se não havia outro caminho. Tufan respondeu que sim, havia outro jeito. Emir chegou à escola e percebeu que o carro de Nihan estava lá. Alguém o seguiu, pegou um alicate e cortou a mangueira dos freios do carro de Emir. Ao telefone, disse, isso fica entre a gente. Na escola, Leila se assustou com a presença de Emir, e Kemal afirmou que não esperava vê-lo ali. Emir disse que sua esposa estava no local e que foi vê-la. Aproximou-se de Nihan, que questionou sua presença. Ele fingiu cordialidade e a convidou para ir embora, dizendo que ela estava ferida. Desejou melhoras e disse que cuidaria dela. Assu afirmou que não foi nada grave, e Emir respondeu que Kemal não deixaria que algo ruim acontecesse com Nihan. Kemal alegou que foi um acidente. Emir respondeu que ele deveria estar preparado. Disse que só buscaria Nihan e que não sairia sem ela. Nihan entregou sua chave para Leila, e ao se despedir de todos, Emir disse a Kemal, das outras senhoritas cuida você, da Nihan cuido eu. No carro, Emir cobrou Nihan por estar se esforçando tanto. Ela se irritou. Ele lembrou que ela trabalhava para ele.
não para Kemal, e que deveria manter distância do inimigo. Nihan quis sair e recuperar sua chave com Leila, mas Emir afirmou que isso pareceria encenação. Nihan voltou. Em outro momento, Vildan e Feime ainda estavam juntas. Feime comentou que o baklava do dia anterior não estava ruim. Vildan perguntou se ela não jogou fora. Feime negou, dizendo que deu aos cachorros. Tariq chegou com Banu. Vildan reconheceu os dois e Feime confirmou. Disse que Banu sempre foi apaixonada por Emir, mas ele só teve olhos para Nihan. Vendo Tariq e Banu juntos, Feime notou que seu filho gostava muito dela. Vildan perguntou se ela não cumprimentaria o filho, mas Feime preferiu deixar para depois. Agradeceu a companhia e foi embora, deixando Vildan sorrindo. No carro, Emir perguntou por que Nihan estava tão calada. Ela respondeu que ele não sabia nada sobre ela. Emir disse que pelo menos sabia que ela gostava de trabalhar e se perguntou se todo esse empenho era por Kemal. Nihan negou, dizendo que não fazia nada por ele. Emir lembrou que o projeto tinha carências e a maior era financeira. Nihan disse que logo conseguiria. Emir perguntou se pediria doações. Nihan se irritou, dizendo que sabia o que fazia e não era apenas uma pintora. Emir disse que só queria que ela lembrasse quem era e seu sobrenome. Nihan respondeu que logo ele saberia. Emir então fingiu uma pane no carro, alegando que não podia controlar tudo. Disse que o motor falhou. Nihan achou estranho, mas ele disfarçou. Enquanto isso, Kemal, Leila e Assu iam embora. Leila notou que Assu andava demais e sugeriu que Kemal pegasse o carro para poupá-la. Nesse momento, o carro falhou. Kemal olhou e perguntou: "O que você disse?" Leila explicou a situação, e Kemal respondeu que ela deveria levar Assu para casa e que ele iria depois. As duas quiseram saber o que ele faria, e Kemal explicou que precisava conversar com o chefe. Assu se ofereceu para acompanhá-lo, mas ele recusou. Ela insistiu, dizendo que ele estava ansioso, e explicou que havia torcido o pé de verdade, mas que Nihan estava com ciúmes. Kemal disse que isso não importava. Quando Nihan desceu e perguntou o que houve no carro, Emir respondeu que foi a missão dela que causou tudo. Nihan comentou que estavam em um momento romântico e ele estava brigando com ela, ao que Emir respondeu que ela tinha razão e que poderiam aproveitar aquele instante. Nihan se lembrou de outra vez em que teve um problema com Kemal, quando o carro atolou e discutiram tentando resolver. Ela pediu que ele ligasse para alguém. Kemal então fez uma ligação e tentou explicar onde estavam, enquanto Nihan lembrava do momento em que, sem sinal, ela e Kemal precisaram caminhar em busca de ajuda. Ele contou a Nihan que alguém viria buscá-los, mas que demoraria. Convidou-a a caminhar, e ela reclamou que no fim tudo era do jeito dele. Enquanto caminhavam, Emir disse que passeios românticos eram seus preferidos. Kemal, por sua vez, conversava com o senhor da escola, que explicou que quem comandava tudo era Galip, e que embora fosse uma obra de caridade, Emir poderia usá-la como chantagem caso a usina desse problema. Pediu para ser avisado se isso acontecesse. Leila e Assu conversavam. Leila desconfiava da torção no pé de Assu, mas ela garantiu que era verdade. Leila comentou que pensou que até a suposta preocupação de Nihan tivesse sido fingimento, já que ela não demonstrou ciúmes. Assu disse que não achava que Nihan se importava tanto. Nihan e Emir seguiam caminhando, ele cansado, e comentou sobre como ela andava melhorando fisicamente. Avistaram uma casa e Emir comentou que pareciam perdidos, mas era uma boa surpresa. Nihan se lembrou da vez em que ela e Kemal entraram em uma casa abandonada no frio. Emir bateu, ninguém atendeu. Nihan queria ir embora, mas ele sugeriu descansarem antes. Entraram, e Nihan reclamou de invadirem a propriedade. Emir disse que não estavam fazendo nada de errado e acusou Nihan de julgá-lo injustamente. Comentou que não foi um acidente qualquer e questionou se ela estava com ele por escolha ou se ainda pensava em Kemal. Ela retrucou que parecia que ele planejou tudo. Emir perguntou o que ela e Kemal fizeram da última vez que estiveram assim. Disse que poderiam repetir. Enquanto ela refletia, Emir foi procurar comida prometendo fazer espaguete. Nihan duvidou das habilidades dele, mas ele garantiu que seu molho era especial. Viu tomates plantados e disse que faria um molho do zero. Nihan perguntou se aquilo ficaria bom, e ele disse que ela avaliaria, pois seria sua primeira vez. Enquanto isso, Zeynep conversava com uma amiga que dizia que ela era sortuda. Zeynep, no entanto, estava preocupada com a gravidez. Disse que precisava muito ter o bebê, mas temia perder, pois estava magra demais. A amiga tentou animá-la. Depois, Emir perguntou a Nihan se ela viveria com ele numa casinha como aquela. Ela disse que não.
que em outra vida talvez, mas sempre brigariam. Ele sugeriu que viveriam como gato e rato, e ela disse que ele aprenderia. Quando Emir perguntou se ela se via como escrava dele, ela respondeu que sim. Ele quis saber por que os homens a perseguiam, e Nihan respondeu que era porque ela fugia. Emir então tentou convencê-la de que tudo poderia ser diferente se ela lhe desse uma chance. Kemal apareceu na estrada e viu o carro de Emir, mas não encontrou ninguém por perto. Enquanto isso, Emir e Nihan preparavam o espaguete. Ele pediu que ela avaliasse se estava bom. Nihan perguntou por que ele insistia em forçar uma mulher que não o amava a ficar com ele. Emir respondeu que não estava forçando, que já a tinha, só queria ser amado por ela. Ela disse que nunca o amara, e ele respondeu que ela nunca lhe dera uma chance. Sempre o rejeitou. Nihan disse que reconhecia o que Emir havia feito por ela, mas faltou uma coisa: ele nunca lhe deu espaço, nunca permitiu que ela tomasse decisões. Do lado de fora, Kemal os observava de longe com o colar de Nihan nas mãos, claramente abalado. Emir insistiu dizendo que amava Nihan, mas ela respondeu que ele não sabia amar como Kemal. Que Kemal pensava nela e em sua felicidade, e nunca machucaria alguém para forçá-la a amá-lo. Que ele faria qualquer coisa por sua felicidade, até se esquecer de si mesmo. Emir então se lembrou das palavras que ouviu de Kemal na mina, quando ele disse que morreria por Nihan. Emir, aflito, disse que a amava muito, mas ela respondeu que ele precisava deixá-la ir. Ela o acusou de nunca conversar com ela de verdade, apenas sufocá-la. Disse que ele deveria encontrar alguém que o amasse de verdade. Emir perguntou se ela seria feliz com Kemal. Ela disse que sim. Enquanto isso, Zeynep andava na rua e Tufan apareceu com o carro, quase a atropelando. Ele desceu e ironizou, dizendo que dessa vez ela teve sorte. Zeynep mandou ele tomar cuidado com as palavras, e Tufan insinuou que ela agora precisava se cuidar por 2 vidas. Ela tentou ir sozinha, mas ele insistiu que seu trabalho era protegê-la e que Galip ficaria furioso se algo acontecesse. Assustada, Zeynep entrou no carro e disfarçadamente mandou sua localização para Kemal, pedindo ajuda. Kemal recebeu a mensagem enquanto dirigia, ainda perturbado com a lembrança de Nihan com Emir naquela casinha. Tentou ligar para Zeynep, que escondia o celular para Tufan não ver. Dentro da casa, Nihan notou Emir calado e perguntou no que ele pensava. Ele respondeu que desejava que ela o amasse. Ela disse que gostaria que ele a odiasse. Emir perguntou se ela o odiava, e ela confirmou, dizendo que ele deveria fazer o mesmo. Emir disse que ela amava alguém que não fazia nem 1% do que ele fazia por ela, e queria saber onde estava errando. Nihan afirmou que Kemal sabia amá-la de verdade. Diferente dele, que era egoísta até mesmo em seu amor. Disse que Kemal jamais machucaria alguém por ela e faria de tudo para vê-la feliz, inclusive se esquecer de si mesmo. Emir tentou insistir, mas Nihan foi firme, ele precisava deixá-la. Emir lamentou que ela nunca quisesse nem brincar com ele quando eram crianças. Ela disse que reconhecia os esforços dele, mas que nunca lhe deu liberdade. Emir ficou em silêncio enquanto ela o encarava, e após um tempo, ele puxou-a pelo braço, dizendo que a levaria de volta para casa, o único lugar onde, segundo ele,